E é por isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia com muita alegria. E no livro de Josué, capítulo de número 1, nós vamos meditar sobre este texto, livro de Josué, capítulo de número 1, aleluia. Nosso irmão daqui a pouco vai estar colocando o projetor, e nós vamos meditar nesse texto, em nome de Jesus, e tirar dele lições espirituais do que Deus deseja para nós enquanto igreja. E eu louvo a Deus porque Deus começou a fazer coisas nesses últimos 15 dias que já tem sido prometido há alguns meses atrás, e às vezes o nosso entendimento não consegue conceber como é que isso vai acontecer, de que forma, né? Em que momento, mas é Deus que já está a trabalhar, e eu louvo a Deus porque essa é a marca de Deus para a igreja embaixada cristã, aleluia. Josué capítulo 1, sentado mesmo na sua Bíblia, nós vamos estar lendo até o versículo de número 9, diz assim, versículo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor Deus falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja que o verbo está no presente, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, ou seja, no verbo no passado, algo que já foi entregue, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhes daria. Tão somente, de novo, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Paizinho querido, somos-te gratos, Senhor, pela tua palavra santa e poderosa. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, Senhor, para que possamos, de forma maravilhosa, receber aquilo que vem de Deus para cada um de nós. Abrimos os nossos corações para ti e te damos a honra, a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos estar a falar sobre aquele título. Deixa eu preparar minha folhinha. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho interessante e importante para poder compartilhar com os irmãos. Nós vamos estar baseado nesse texto, falando sobre prepara-te. Chegou o tempo de conquista. Isso é uma palavra profética para as nossas vidas, como embaixada cristã, como povo de Deus. Prepara-te. Você pode dizer isso para o teu irmão que está do teu lado? Prepara-te. Chegou o tempo de conquistas. Chegou o tempo de conquista. E falar em conquista, falar em promessas, claro, como povo de Deus, Deus sempre tem reservado para nós promessas, objetivos espirituais, muitos deles também físicos, foco,
Perfeito? Cada um de nós, se eu levantasse aqui a oportunidade e perguntasse para os irmãos, quem é que tem promessa de Deus, qual é a promessa de Deus que você sabe que tem na tua vida, eu acho que se não todos, mas praticamente quase todos, não um ou outro talvez esteja em dúvida, mas praticamente todos nós falaríamos o que Deus tem para as nossas vidas. Ou colocaríamos aquilo que nós temos por aptidão e vemos que é Deus nesse propósito para as nossas vidas. Agora, olha que coisa interessante. Você já reparou que quando as promessas de Deus estão para se cumprir na vida daquele que é temente a Deus, daquele que é servo de Deus, você já reparou que quando estão para se cumprir, acontece pelo menos duas coisas que de fato acontecem com praticamente todas as pessoas. A primeira delas que eu queria vos apresentar, e que está exatamente baseado naquilo que nós estamos a tratar nesse assunto, deixa eu ver aqui se esse negócio vai, acho que vai. A primeira delas é que Deus, Ele altera, e em alguns casos de forma radical, o curso da vida do seu servo. Então veja, quando você está na iminência de receber a promessa de Deus e se cumprir na tua vida, seja na área espiritual, na área financeira, na área profissional, ou em qualquer área, e baseado naquilo que nós estamos a ler na palavra de Deus, a primeira coisa que eu identifico é que Deus altera, Deus, em alguns casos de forma radical, ok? O curso da vida do seu servo. E eu vou trazer um exemplo, pelo menos 3 exemplos, mas por exemplo, o primeiro, lembra de Maria e José? Maria e José, eles estavam noivos uns dos outros, lembram? Um do outro, né? Maria, noiva de José, estavam de casamento praticamente preparado. Mas de repente, o que acontece na vida de Maria? Ela recebe a visita de um anjo, perfeito, e da mesma maneira o anjo visita José e anuncia para aquele casal que eles seriam os pais, vamos dizer assim, né? Porque pai, especificamente Jesus não tem pai biológico, ok? Mas seriam os responsáveis pela vinda em vida humana do Messias. Eles teriam uma responsabilidade. Vejam, tudo que estava projetado na vida de Maria para um casamento, para uma vida com José normal, de repente, de uma hora para outra, mudou. Deus, de maneira radical, mudou a história de Maria e trouxe para ela uma mensagem, que ela seria a mãe do Messias. E olha que coisa tremenda. Por que Deus fez essa mudança na vida de Maria? Porque Deus, naquele momento, chegou o tempo de cumprir uma promessa feita há mais de praticamente 4.000 anos atrás de Maria, que era a promessa que Deus tinha feito lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Deus profetizou na vida de Adão e Eva e falou assim: olha, eu porei inimizade entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Veja que passaram-se 4.000 anos, mas quando chega o tempo, meu irmão, Deus trabalha, muda muitas vezes a vida de um ou de outro, para que o seu propósito seja cumprido. Amém. Aleluia! Vejam a vida desse casal, a vida completamente mudada, mas uma coisa era certa: a vida de Maria foi achada diante dos olhos de Deus como uma mulher agraciada, José da mesma maneira, homens retos, íntegros, que tinham no coração o verdadeiro desejo de servir ao Senhor. Então veja, na vida de Maria, Deus alterou o curso completamente radical para cumprir uma promessa. Eu trouxe outro exemplo, isso é bíblica. Exemplo, Israel no Egito. Vocês lembram da história no Egito? Israel ficou quanto tempo no Egito? 400 anos como escravos. 400 anos trabalhando para Faraó. Viviam naturalmente, etc. Só que, olha só, esse povo viveu como escravos durante 400 anos, e houve um momento da história que eles já não aguentavam mais. Tamanha era a sobrecarga de trabalho e escravidão, e eles começaram a clamar, começaram a buscar: Senhor muda, liberta-nos, livra-nos, liberta-nos, livra-nos. E o que acontece? No livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 23, a palavra diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. Porque chegou o momento, e o texto é bem claro, chegou o momento de libertá-los do jugo da escravidão.
Veja que eles, 400 anos, já estavam acostumados com a rotina do Egito. Qual era a rotina do Egito? Acordavam de manhã, iam trabalhar, produziam para Faraó, o que sobrava era para eles. Trabalhavam, Deus abençoava, o povo cresceu, foi uma bênção, mas já estavam com a sua vida praticamente delimitada, organizada. Mas Deus mudou de maneira radical o quadro da vida desse povo. E qual foi o objetivo de Deus ter mudado, depois de 400 anos, exatamente o curso da vida dos israelitas? Porque Deus tinha uma promessa. E essa promessa Deus tinha feito a Abraão em Gênesis capítulo 15, no versículo de número 13. Eu queria ler convosco esse texto, porque esse texto é um texto muito abençoado, que retrata exatamente aquilo que nós estamos a falar hoje. Gênesis 15, versículo de número 13, olha só o que o texto diz, olha. Então disse Abraão, versículo de número 13. Então disse Abraão, saibas de certo. Então disse Deus a Abraão, saiba de certo, que peregrina será a tua semente em terra, que não é tua. Servi-los-ás, afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente ao qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Veja que Deus começou a cumprir o propósito na vida desta nação, e que Deus tinha falado para Abraão. Lembra o que Deus tinha falado para Abraão? Que ele seria o pai de uma grande multidão de nações, não foi isso? Muitas nações, seria abençoado, e que a sua descendência, ela povoaria a região de Canaã. Deus falou, 400 anos antes, mas chegou o tempo de conquista. Chegou o tempo que Deus determinou que ali a sua promessa iria ser realizada. Então a primeira coisa que nós observamos, irmãos, voltando para o slide. Primeira coisa, quando as promessas de Deus estão na iminência de ser cumprida, primeiro, voltando atrás, Deus altera, em algumas formas radical, o curso da vida do seu servo. Em segundo lugar, o que nós observamos? Que muitas vezes, além de Deus alterar o curso da vida, nós estamos querendo caminhar para uma direção, e Deus resolve, não, você vai caminhar por aqui, porque ali algo novo vai acontecer na tua vida. Mas além disso, a segunda coisa que acontece é que o servo de Deus enfrenta muitas investidas opositoras do diabo. Lembra dos dois exemplos que eu trouxe? Um foi Maria e outro foi o povo de Israel, não foi? Olha só, Maria, Deus mudou o quadro da vida de Maria e José, não mudou? Mas eles também sofreram oposições, investidas opositoras do diabo. Olha só o que eu coloquei aqui. Vamos ver se ser abençoado vai. Você lembra que quando o menino nasceu, Herodes ficou furioso, porque disseram para ele que o rei de Israel tinha nascido. Não foi isso? Mas quem é que governava em Israel? O rei era César, mas o governante era Herodes. Inclusive, ele pediu para os magos, quando fosse visitar o menino, que dissesse qual era o local onde o menino tinha nascido, para que ele fosse adorar. Mas ele não queria adorar, ele queria fazer o quê? Matar o menino Jesus. E quando os magos orientado por Deus, não deram a Herodes a notícia onde Jesus tinha nascido, o que aconteceu? Herodes determinou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que era mais ou menos a idade que teoricamente Jesus teria. Então, já que eu não sei quem é, então vou matar todos os meninos. É homem? Vão matar todo mundo. Mata todo mundo, esse rei vai embora. E determinou. Só que as investidas do diabo para matar Jesus não prevaleceram, porque o anjo de Deus avisou José e Maria, e eles desceram para o Egito, viveram no Egito, e a vida de Jesus foi salva. Então olha só que coisa interessante, Deus mudou o ritmo da vida de Maria e de José, para receberem o Messias. Houve oposições malignas contra a vida deste, pelo fato dele ser o Messias de Deus. Mas tem uma coisa, as oposições vêm, mas Deus é poderoso para livrar o filho seu. Aleluia!
Olha no caso de Israel. Olha só o que aconteceu no caso de Israel. Israel não foi diferente. Deus determinou, olha, Moisés, vai lá e diz que o meu povo vai sair. Diga para Faraó. Deixa meu povo ir para adorar no deserto. E o que aconteceu com Faraó? A Bíblia diz que Faraó, ele endureceu ainda mais a servidão. De forma que ele antes oferecia determinados materiais para os israelitas para trabalharem. Mas depois que Moisés foi lá e disse, olha, Deus manda livrar o meu povo para adorar no deserto. O que Faraó fez? Endureceu o serviço. Olha as oposições. Olha as situações de investida do diabo. Por quê? Porque o diabo não queria que esse povo saísse do Egito. Satanás, que é quem trabalha no mundo espiritual para tentar impedir que as promessas de Deus se cumpram na minha e na sua vida, e no caso na vida do povo de Israel, não queria que este povo fosse livre da escravidão. Não queria que esse povo viesse a sair do Egito para que a promessa de Deus feita a Abraão não fosse cumprida. Então vejam que essas duas causas específicas acontecem na vida de todo o povo de Deus. Eu trouxe outro exemplo no caso de Josué. Josué é quem nós estamos a falar no texto. Olha só para Josué. Será que Deus alterou o curso de vida da pessoa de Josué? Quem era Josué? Um homem sempre servindo a Moisés. Uma pessoa que estava ali do lado. Um ajudador. Uma pessoa que estava a aprender. Mas de repente, o que acontece? Deus recolhe Moisés. E quem é que Deus escolhe? Porque quem escolheu foi Deus. Quem é que Deus escolheu para ser o líder da conquista? Foi Josué. Veja que ele tinha uma vida, era servo, estava ali dia a dia. Mas não poderia ser outro líder? Poderia. Quem sabe não poderia ser Caleb, por exemplo? Caleb foi um daqueles que foram espiar a terra, vocês lembram disso? E que voltaram com a mensagem positiva. Foram dois, Josué e Caleb. Mas por que Deus não determinou, não escolheu Caleb? Não sei por quê, mas uma coisa é certa. Deus muda o rumo da vida de Josué, porque queria fazer de Josué um líder da conquista. Chegou o tempo daquele povo entrar na terra prometida e Deus precisava cumprir a sua palavra. Olha só, houve oposições na vida de Josué? Sim, houve. Percebe-se que Josué temeu, teve medo da responsabilidade. Tanto é que o texto de Josué, capítulo 1, versículo de número 5, que eu li, olha só o que o texto diz. Ele fala assim, ó, Deus, ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias que fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E Deus fala, ó, esforça-te e tem muito bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais. Veja, o texto dá a entender que Deus anima Josué. Como é que eu vou animar alguém que está animado? Dá para entender que Deus estava animando alguém que tinha de repente um sentimento de medo. Não digo totalmente desanimado, mas o peso da responsabilidade veio sobre a vida de Josué. E o que Deus faz? Você percebe, e uma coisa aqui, um parênteses. Você sabia que às vezes o peso da responsabilidade na nossa vida, seja ela espiritual ou física, muitas vezes o diabo aproveita esse momento para querer lançar em nós medo, pavor e desespero? Você está no centro da vontade de Deus. Você recebe algo de Deus que de repente você nem imaginava. E começa a galgar e a trabalhar para aquilo. E o diabo, sabendo da tua estrutura também, ele tenta de todas as formas lançar setas na tua mente. É por isso que a palavra de Deus fala, ó, lá em Efésios 6, tomai sobre vós o escudo da fé, pelo qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que são isso? São setas lançadas por Satanás com o intuito de abalar a nossa convicção e a nossa fé. São investidas do diabo, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia!
Veja que eu trouxe esses 3 exemplos para que você entenda, irmãos, o texto, o tema da mensagem que nós estamos a pregar hoje é: prepara-te, porque é tempo de conquista. Eu não vim aqui nessa manhã com uma mensagem que Deus vai te levar a conquistar, não. Eu quero te dizer algo que Deus me fez entender. A embaixada cristã está agora a viver um tempo de conquista. Deus já começou a realizar coisas diferentes, novas, espirituais, no ponto de vista humano, físico, financeiro, mas cabe a eu e você entender isso, tomar posse e andar no foco que Deus quer para as nossas vidas. Nós não podemos ainda ficar naquele tempo, mas Deus vai fazer quando? Deus vai fazer daqui a um ano, daqui não, meu irmão. Deus está fazendo, e Ele vai começar hoje a te colocar no entendimento que Ele quer para a tua vida, porque Deus, Ele tem pressa. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a Ele, não faria, ou prometeria a Ele, não confirmaria. O nosso Deus é Deus de coisas novas. O nosso Deus é Deus de promessa, mas é Deus de cumprir as suas promessas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que você entenda uma coisa. Você já começou a observar nessa mensagem se você se adequa dentro dela? Eu me adequo. Parece que eu estou inserido dentro dela. Agora eu tenho uma coisa para você. Se você está a passar pelo tópico 1, se Deus está alterando o curso da tua vida, olha, eu estava andando aqui com Jesus, oh maravilha, de repente Deus me faz isso, eu vou continuar andando com Jesus. Se Deus já está a alterar o curso da tua vida em alguma área, e se você percebe que se levantaram algumas oposições espirituais, eu quero que você entenda hoje uma coisa: chegou o tempo na tua vida de conquistas da parte de Deus. É isso que eu queria que você entenda. Não vai chegar, chegou. Veja que todos esses exemplos que eu trouxe, Maria e José, o povo de Israel e o próprio Josué, quando aconteceram isso na vida desses homens e dessas mulheres, não foi algo para muito tempo, não. Foram algo que estava a acontecer, e Deus tratou de cumprir aquilo que Ele já tinha prometido lá atrás. Então eu queria que o teu coração nesta manhã pudesse se alegrar na presença de Deus, porque se tu estás a passar por alguma investida do diabo e alguma opressão maligna, ou se o rumo de Deus na tua vida está sendo por um lado que você já imaginou, não imaginou, saiba de uma coisa: se tu continuares no caminho de Deus, é nesse caminho que Ele quer que você trilhe. Mas tem uma coisa: para que no final dele, o nome dele seja glorificado. Oh, aleluia! Deus não muda planos se o nome dele não for glorificado, mas Deus muda sim, para que o nome dele seja exaltado, a glória seja dele, o louvor seja dele, ele seja exaltado, e vidas também venham dizer, como disse o povo de Israel no Monte Carmelo, quando o fogo caiu do céu, aquele povo falou: oh glória, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe o que é isso, irmão? O povo precisa ver Deus na tua vida, Deus na minha vida, e Deus vai fazer de tudo para que nós sejamos o espelho dele nesta nação. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Sabendo disso, e eu quero te dizer uma coisa: de repente você se organiza e vê, olha, mas ainda não está começando a acontecer. Não se preocupa. Não se preocupa. Entenda que a mensagem de Deus é antídoto, vacina, remédio para quem está a passar, e também uma preparação para quando você for estar a passar, em relação a alguma coisa na tua vida, você entender que é Deus que está contigo, é Deus que está comigo, é Deus que está conosco. Oh, aleluia! E o que a gente observa aqui? Passou? Bom, eu passei, calma aí, vamos acompanhar, volta um pouquinho aí, Fábio, só para a gente acompanhar o... Deu tilt. Para trás. Pronto, mais um. Nesse texto, então, o que a gente observa? Observamos no capítulo 1 de Josué 2 atitudes que Deus espera de nós nesse processo.
E é justamente nisso. Primeiro, você entender que de fato, quando as promessas de Deus estão iminentes de acontecer na nossa vida, essas duas coisas de fato acontecem. Mas quais devem ser as nossas atitudes diante desse processo? E aí, eu não sei se você reparou, mas eu muitas vezes, para muitas coisas eu não sou detalhista. Não sou. Às vezes pode estar uma nota de 500 euros na minha frente assim, eu estou andando, piso nela, e ela fica lá e o outro vai e acha. Nunca aconteceu, mas às vezes pode acontecer. Já aconteceu no Brasil, de alguém achar dinheiro e eu tinha passado pelo lugar que estava o dinheiro e não vi. Eu não sou muito detalhista, mas em algumas coisas da Bíblia eu sou. E se você observar no capítulo 1, existem 3 versículos que Deus trata com as mesmas expressões para com Josué. E ele diz assim, ó, no versículo de número 6, por exemplo, esforça-te e tem bom ânimo. 3 versículos. Deus repete 3 vezes. E essas 3 vezes é para consolidar mesmo. Lembra quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Mas Jesus fez Pedro confessar 3 vezes. Tu me amas? Lembra disso? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? 3 vezes. Então, o texto, o Deus que nós servimos, diz para Josué 2 coisas 3 vezes. A primeira é esforça-te. E a segunda, bom ânimo. São palavras sinônimas, que têm, dependendo do contexto, o mesmo significado. Mas eu queria vos trazer aqui, exatamente que nesse contexto que nós estamos a pregar, essas 2 palavras, apesar de ser muito parecidas, mas tem algo sutil que difere uma da outra. E o primeiro está exatamente na palavra esforça-te. E o que Deus quer que nós tenhamos? Deus quer que a nossa atitude seja de fortalecer-nos no Senhor. Você lembra de um texto em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, que Deus, através de Paulo, ao escrever sobre as armaduras de Deus, o texto começa assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o que vem assim então essa questão de fortalecer no Senhor? Fortalecidos no Senhor significa tornar mais forte, revigorar. Olha que Deus estava querendo de Josué diante daquela eminente conquista. Josué, esteja mais forte. Revigore-se. E, em outras palavras, revigore-se em mim. Não é lá para o ginásio, vou fazer lá os meus exercícios e me tornar mais forte fisicamente, não. Tanto é que Deus usa uma expressão para Josué e diz, olha só, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, pois terás cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, e então serás bem sucedido. Ou seja, o fortalecimento ali está no Senhor, na palavra de Deus. E olha que coisa interessante, se eu estou em algum momento abatido, o que Deus deseja? Que eu me coloque de pé, com a sua força. Se eu estou prostrado na minha caminhada, Deus quer que eu avance e prossiga. Se eu, por exemplo, estou fraco espiritual, Deus quer que eu me alimente da sua palavra, para que o meu espírito seja fortalecido. Se eu estou com medo de recomeçar, Deus fala, não temas nem te espante, porque Ele fala no versículo 9, eu sou contigo por onde quer que tu andares. Aleluia! Então o que Deus quer na nossa vida? Tudo isso é possível, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa interessante, Isaías capítulo de número 41. Eu vou ler esse texto. Isaías 41, Deus volta a falar sobre esse assunto. Olha que coisa interessante. Isaías 41, versículo 1. Deus estava já na iminência de cumprir algo com aquele povo. Novamente. E Deus, no versículo 1, usa Isaías e diz assim, ó. Calai-vos perante mim, ó ilhas. A gente acha que é ilha. Ilha, uma porção de terra no meio, cercada por águas. Perfeito? Mas olha a continuação do versículo. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai
as forças, e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Veja, olha só o que Deus está a dizer para o povo. Olha, diante desta situação, renovai as vossas forças e chegai-vos. O que Deus está a dizer aqui para o povo? Deus está a dizer aqui para o povo exatamente para que esse povo venha se fortalecer em Deus. Como eu disse aqui na sua palavra, Deus, Ele é poderoso para segurar-nos nas nossas mãos e para poder trazer em nós o fortalecimento espiritual que nós precisamos. Só que Ele quer de nós uma atitude. O fortalecer no Senhor significa que eu tenho que me voltar para Ele, para que nele eu seja fortalecido. É nele que o medo, ele vai sair e vai ser dado, vai ser entrado na minha vida a convicção. É nele que a incerteza daquilo que pode dar certo, eu acho que de repente pode, não, mas na tua vida vem a certeza e a convicção por meio da fé. Aquilo que você de repente acha e já vai entregar os pontos, mas se é de conquista de Deus, é Deus quem nos sustenta. Aleluia! Olha o Salmo 121, olha que coisa maravilhosa. Eleva os meus olhos para os montes, não é isso? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Não dorme, Deus não dorme, não tosqueneja, não cochila. Veja que quem nos guarda está de prontidão dia a dia, 24 horas por dia. O versículo 5, ó, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Aleluia, esse é aquele aonde nós temos que fortalecer. A nossa vitória, a nossa força, a nossa garra espiritual precisa estar nele. É fortalecer no Senhor, e é justamente isso que Ele quer que nós entendamos. Diante deste processo, diante desta situação para próximo de eminente conquista, primeira atitude que Ele deseja é eu me achegar a Deus, é eu me fortalecer do Senhor, é eu começar a buscar a Deus e pensar nas coisas que são dele. E eu vou te falar, começa a vir essas tribulações, o diabo está querendo te jogar lá para baixo. Mas com esta palavra de Deus para as nossas vidas, Deus quer que você venha quebrar a barreira de todo tipo de impedimento que quer impedir verdadeiramente de você entender e compreender algo de Deus e trazer fé ao teu coração, trazer certeza ao teu coração, trazer a esperança, porque a esperança de Deus, ela jamais morre na vida do filho seu, porque quem promete, como eu falei na sua palavra, é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Aleluia! Segunda coisa que Deus deseja de nós. E o que Deus deseja de nós? Primeiro, fortalecer-nos no Senhor. E segundo, disposição para cumprir o teu chamado. Parece duas coisas completamente opostas. Porque se eu estou recebendo, veja bem, você está na iminência de conquistar algo de Deus na tua vida, seja espiritual, seja relacionado a alguma coisa na tua vida profissional, algo que Deus determinou para a tua vida para que Ele seja glorificado. Perfeito? Como nós vimos nesses versículos anteriores, Deus trabalha para que venha cumprir, mas existem oposições do diabo para tentar impedir e ofuscar. E olha que diante dessas oposições, ao invés de Deus falar, olha, para um pouquinho, respira um pouquinho, pensa um pouquinho, calma aí que eu já vou te dar a vitória. Ele não fala nada disso. Ele fala o seguinte, tem bom ânimo. Lembra? Para Josué? Primeiro foi o quê? Esforça-te,
E segundo foi o quê? Tem bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Tenha coragem. Renovação. Vivificação, dar vida. Alguém que de repente está sentindo-se em afrontas e obstáculo, Deus diz, olha, tenha coragem, mas tem uma coisa, disposição para cumprir o teu chamado, avance. Você lembra do exemplo, quando Deus tirou o povo de Israel, que o povo saiu do Egito, chegou diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho na frente, o exército de Faraó atrás, de um lado montanha, não tinham para onde correr. E o povo começou a falar para Moisés, agora a gente vai morrer, clama a Deus, o que acontece, o que nós vamos fazer? E Moisés, com aquela pressão terrível do povo, imaginas, mais de 600 mil pessoas ali pressionando, vamos morrer, Moisés recorre a Deus e começa a clamar, e aí Deus fala, Moisés, por que tu clamas a mim? Diga a esse povo que faça o quê? Avance, marche. Olha, aos olhos humanos seria loucura, porque tu vais avançar para o mar. Mas aos olhos de Deus, que já determinou a conquista, o mar tem que se abrir. Oh, aleluia! É isso que nos garante a certeza da vitória. Porque quando você está no projeto de Deus, meu irmão, ainda que tenha embates espirituais, mas o teu projeto para Deus continue a avançar, continue a caminhar. Em outras palavras, continue a cumprir o teu chamado. Não pare, não desmotive, não recue, não murmure, porque se a batalha está grande, maior vai ser transpor a batalha e receber de Deus a bandeira da vitória. Aleluia! Foi isso que Deus falou com Elias. Elias do Monte Carmelo, foi aquela bênção maravilhosa. Orou, o fogo caiu, desceu do céu, lambeu o holocausto. Foi uma coisa tremenda. Jezabel falou, olha, manda chamar Elias, que eu quero matar Elias. Elias não vai viver, eu vou matar Elias. E o que Elias fez? Fugiu. No Brasil a gente fala, Elias deu no pé, né? Picou a mula, como diz em alguns lugares lá também. Fugiu e se escondeu na caverna. Estava lá, queixoso, se tal. De repente Deus pega Elias e fala, olha Elias, por que tu estás aí na caverna, Elias? Não, levanta, come, grande vai ser a tua caminhada, porque tu ainda tens que ungir o rei da Síria, tens que ainda ungir e colocar o Eliseu no teu lugar como profeta. Levanta, sai da caverna. O que Deus quer não é que a gente vive prostrado não, irmão. Deus te dá a estratégia certa para agir diante dos obstáculos. Veja, ninguém é louco de ficar assim parado, não, Deus te dá a estratégia, mas uma coisa, não pare e se espante com as coisas que sobrevêm, porque maior é o Deus que você serve do que o diabo que tenta te opor das promessas de Deus na tua vida. Deus fala, avança, caminha. Com Josué não foi diferente. Ele chegou diante daquele rio Jordão, e o que Deus falou para ele? Manda os sacerdotes ir na frente, que quando os sacerdotes colocarem a arca da aliança nas águas do Jordão, as águas pararão. E foi o que aconteceu. Quando os sacerdotes chegaram, e a palavra de Deus diz que as águas, elas estavam muito altas, porque era uma época que o Jordão transbordava, mas quando o primeiro pingo d'água tocou na arca da aliança, as águas pararam, e o povo passou enxuto, e recebeu aquilo que era prometido, a terra da promessa. Eu quero te dizer uma coisa, Deus reservou para nós, neste ano de 2019, nós, Embaixada Cristã, coisas novas, que Ele já tem prometido há muitos anos atrás, e chegou a hora, chegou o tempo dele começar a cumprir na minha e na tua vida. Prepara-te, porque de Deus tem coisas grandes. Prepara o teu coração, não esmoreça, fortaleça no Senhor, não desanime, anima o teu coração, continua cumprindo o teu ministério, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Aleluia! E para vocês entenderem que não sou eu que falo essas palavras, o texto de Isaías capítulo 41 que nós lemos, olha só, como eu falei, Deus novamente fala nesse assunto com o povo. Ele começa a fortalecer o povo, e mais à frente, ele também cobra disposição para cumprir o chamado.
Olha só, o versículo de número, Isaías 41, versículo de número 6. Olha só o que ele diz aqui, ó. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse o quê? Esforce. Aí ele fala. O artífice animou o ourives. E o que alisa com martelo, o que bate na safra. Dizendo da coisa soldada, boa é. Então, com prego, o firma para que não venha a mover-se. Veja que Deus começa, olha, um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse o quê? Esforça. Se tem alguém que está ainda desanimado, você vai ser bênção de Deus para essa pessoa. Vai falar assim, olha, Deus falou contigo, anima o teu coração, levanta a tua cabeça, levanta porque não está na hora da gente parar não, vamos embora. E aqui ele deu um exemplo, o artífice, que é quem faz exatamente, fazia na altura aquelas imagens, aqueles objetos de ouro, animou o ourive e falou, olha rapaz, trabalha aí porque eu preciso trabalhar, mas eu dependo da tua matéria-prima, então trabalha, anima o ourive animado, trabalhou, derretia ouro, fazia aquela bênção toda, dava para o artífice, e o artífice fazia aquela obra-prima maravilhosa, porque era Deus que queria fortalecer a vida do povo. Não existe cumprir o teu chamado, se você não fizer o principal que Deus quer na tua vida, edificar a sua igreja. Nós somos corpo, e não existe membro individual vivendo fora do corpo que sobreviva. Arranca um dedo da tua mão e coloca ele na geladeira para tu ver se ele vai viver muito tempo. Não, mas o dedo para viver precisa estar na mão com os outros 4 dedos. Assim somos nós diante de Deus. Nós somos membros desse corpo maravilhoso. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aleluia. E olha só o que Deus fala. Olha no versículo de número 9. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te esforço, sou eu que te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que Deus faz, meu irmão? Quando você faz a sua parte, ainda que as tuas forças sejam pequenas, mas é Deus que te levanta e te põe de pé. Oh, aleluia! Ainda que você esteja naquela situação, mas eu cumpro a palavra de Deus. Eu sei que é isso que Deus quer. E você vai devagarzinho, mas é Deus que vai te encorajando, é Deus que vai te enchendo de alegria, é Deus que vai te dando paz. Aonde tem vendaval e tempestade, Deus está te dando paz para olhar para aquele vendaval, olhar para aquela tempestade e dizer, eu vou passar, porque no final dessa tempestade tem algo muito mais excelente que Deus está reservado para a minha vida. Ainda que eu não sei, ainda que eu não saiba, mas tem uma coisa maior, é aquele que prometeu e que é poderoso para cumprir a sua palavra. É isso que Deus quer na nossa vida. Fortalece o teu coração, fortalece a tua vida. Soldado fraco não consegue subsistir na batalha, mas um soldado fortalecido mentalmente, fortalecido fisicamente, ele consegue olhar para o oponente e atacá-lo. Assim é a igreja do Cordeiro. Nós estamos numa batalha espiritual. Deus quer que você fortaleça a tua mente. Sabe como? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A tua mente transformada, você entende e experimenta qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. Talvez algumas pessoas achem, tá difícil. Tá difícil. Não é fácil, irmão. Deus muda o trajeto da tua vida. Deus permite que oposições venham na tua vida. Mas tem uma coisa, Deus está contigo. E melhor ainda, Ele está dentro de você.
O Espírito Santo está dentro da tua vida. Quando você acha que não tem ninguém para poder orar por você, dobra os teus joelhos, caído na tua cama lá deitado, começa a chorar, a clamar, a cantar, começa a pensar: Senhor, tu estás aqui, Senhor, me socorre, me visita. Irmão, Deus não vai rejeitar nunca isso. Deus, ele olha para você e vai: olha, esse aí fui eu que fiz, fui eu que formei. Todas as células do seu corpo são contadas, têm um nome e eu conheço todas elas. Todos os fios do seu cabelo, eu sei quantos são, ainda que ele não saiba. Sabe o que é isso? É o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Para ele não tem oposição, não há obstáculo, não há nada que possa impedir o agir dele na tua vida e o agir dele na minha vida. Cabe a nós estarmos no centro da sua vontade, para que ele possa agir e nos conduzir conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Aleluia! Disposição para cumprir o teu chamado. Está aqui, ó, um ajudando o outro. Edifica a igreja. E só, sabe qual é a consequência disso tudo? Veja, fortalece no Senhor. Esteja fortalecido em Deus. Busque isso. Cumpra o teu chamado. Um ao outro ajuda. Anima o teu irmão que está desanimado. Porque pode acontecer. Pode ter um ou outro que não conseguiu ainda dar aquele estalo. Não, anima ele, arranca ele, leva ele contigo na oração, arranca ele desse marasmo espiritual e começa a orar por ele, a visitá-lo, a buscar, a andar junto com ele nesse propósito. E olha só o que Deus faz. Isso eu acho muito maravilhoso no texto de 41 de Isaías. Olha só, depois que Deus, ele fala novamente desse assunto, em Isaías 41, olha só que Deus, além de Deus nos preparar para a conquista daquilo que ele já nos prometeu, ele ainda faz-nos novas promessas. Olha só, isso é uma coisa de louco, mas é de louco, não é de louco humano, mas de quem entende as coisas de Deus. Olha só o que Deus fala em Isaías 41, versículo de número 18. Versículo 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Agora olha, abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, e a árvore de cita, e a murta, e a oliveira, conjuntamente. Porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Você entendeu o que Deus disse aqui? Ele começa a dizer o seguinte: abrirei rios em lugares altos. Irmão, vamos pensar um bocadinho. É mais fácil não, qual é o lógico? É rios nos lugares altos e fonte nos lugares baixos, ou o inverso? As fontes geralmente nascem em cima e descem, cachoeira, tal, e formam os rios, não é isso? Não é isso que a ciência pelo menos explica? Mas o que Deus está a dizer aqui? Que Deus vai inverter aquilo que é na ótica humana. Porque o que ele está a dizer aqui é uma profecia espiritual. O que ele está a dizer é justamente: abrirei rios em lugares altos, e fonte no meio dos vales. Deus está dizendo aqui que ele iria fazer aquilo que era impossível de ser concebido naquela época. No deserto, olha só, tanques de águas. Irmão, no deserto eu vejo areia, mas não água. Mas tem oásis. Mas os oásis são o quê? Milagres de Deus. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: quando você entende que precisas estar fortalecido em Deus diariamente, quando você entende que precisa estar a cumprir o teu chamado, irmão, o milagre é por conta dele.
é Ele que faz. Aquilo que jamais o olho humano pensou, é isso que Ele vai encarregar de fazer. Por quê? Porque faz parte do cumprimento das suas promessas. É isso que eu queria que você entendesse. Quando nós nos colocamos em prontidão diante de Deus, entendemos esse propósito maior de Deus, é Ele que resolve aquilo que jamais nós conseguiríamos resolver. E eu termino com o seguinte texto. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Eu queria que o varão colocasse para a gente aí esse texto. Hebreus 10, 38. Texto conhecido, né? Sabemos até de cor. O que diz o texto? Mas o justo viverá da fé. Oh, maravilha. Mas tem o restante, não tem o restante. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que fé é essa? Claro que não vai dar tempo de falar sobre ela. Mas o que eu queria concluir esta mensagem é o seguinte, e dizer, é que através desse texto, Deus deseja te mostrar verdadeiramente o motivo pelo qual muitas vezes nós temos a nossa vida mudada de rumo de maneira radical por Ele. E muitas das vezes Deus também permite que nós sejamos confrontados por embates do diabo. Mas no final de tudo, está aqui o segredo desse foco. Deus, Ele nos diz, mas o justo viverá da fé. E que fé é essa? A fé diante daquilo que nós observamos aqui, é exatamente você não se colocar esmurecido diante do foco que Deus determinou na tua vida. O viver da fé não é somente o só confiar nele, é você confiar nele e não abrir mão daquilo que ele disse que é teu. Veja que o texto fala, se ele recuar, por quê? Se Deus quer que eu galgue algo na minha vida, e eu observo as muralhas, e elas são muito grandes, as oposições, os obstáculos, os nãos da vida, e eu recuo, Deus está a dizer que Ele não consegue ser glorificado naquilo que Ele projetou para a tua vida. É por isso que Ele diz, se Ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque o que Deus quer? Deus, se levantou uma oposição, se levantou um obstáculo, Deus quer que você continue como falamos anteriormente. Avança, não desista, não diga perdi. Porque se você sabe que é dele para a tua vida, vá até o fim. Vá até o fim orando, jejuando, buscando, dizendo, Senhor, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Mas tem uma coisa, no final disso tudo, aquilo que tu me prometeste, isso vai se cumprir. Como eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. E quando você começa a pensar nisso, agir nisso e a vivenciar isso, olha só que maravilha, você não recua, você avança, e aí a bênção de Deus está na tua vida, e Deus vai caminhando contigo nesse propósito. É por isso que Ele nos quer que nós, nesse propósito, Ele é o maior interessado. E eu concluo essa mensagem a dizer, Ele é o maior interessado em que as suas promessas venham estar se cumprindo na nossa vida, porque através dessas promessas, Ele as usa para ser glorificado. Veja se não foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Tirou-os do Egito, resistência, primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta praga, quinta praga, e vai, não vai, não vai, sexta, sétima, oitava, na última praga, irmão, mas saiu todo mundo, saiu o povo, saiu o gado, saiu o ouro, meu irmão, eles levaram até o ouro do Egito, que até pecaram lá fazendo um bezerro de ouro para querer adorar um bezerro de ouro, pensando que Moisés tinha ficado lá no monte. Lembra dessa história? Da onde eles acharam ouro no deserto? Não acharam ouro no deserto, não. Deus faz milagre, poderia até dar ouro no deserto. Mas aqueles ouros eles tiraram, foi do Egito. Saíram ricos do Egito.
Então veja, olha as oposições, mas Deus tinha profetizado e falado pela boca de Moisés: eu vou cumprir o meu propósito e vou tirar esse povo com mão forte e com braço estendido, para que o meu nome seja glorificado em toda a terra. E foi isso que aconteceu. Olha que maravilha, foi isso que aconteceu na vida do povo, foi isso que aconteceu na vida de Maria e de José, que deu as primeiros passos de criação ao Messias. Foi isso que aconteceu na vida de Josué, e Deus fala para Josué: hoje começarei a engrandecer o teu nome aos olhos de todo o povo de Israel, porque era um homem temente a Deus e não esmureceu, não titubeou, não recuou. Mas tem uma coisa, está escrito, para que eu e você entenda que Deus é o maior interessado nas promessas, que as promessas dele se cumpram na nossa vida, não para me elevar num pedestal maior do que os outros, não, mas para que ele seja visualizado e glorificado por todos, e todos saibam que ele é Deus na minha vida, na minha família, na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua profissão, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Deus, ele quer ser glorificado em tudo, porque o maior desejo dele é que nós sejamos como as suas testemunhas nessa terra e propaguemos o nome daquele que tudo pode e tudo faz nesta terra para o seu nome poderoso.